Meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos nós. E a nossa leitura devocional hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. E assim diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo me transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo começa aqui instruindo a Timóteo. Uma das coisas, logo que no versículo 1 ele fala, ele diz que você, meu filho, seja forte por meio da graça que, através que nós temos em Jesus Cristo, nós estamos unidos em Cristo. Então essa graça nos alcançou, essa graça nos liberta, então essa graça nos dá força para prosseguir. Então é instruído e arregimentado e alicerçado na graça de Deus que nós conseguimos enfrentar as lutas e as dificuldades e exercer a nossa fé. No versículo 2, ele fala que toma os ensinamentos que você ouviu de mim quando eu estava com você, o que você aprendeu de mim, você vai passar a homens fiéis, ou seja, a homens de confiança que são capazes de ensinar a outros, ou seja, o que nós aprendemos, o que Deus nos ensina, nós então passamos para outras pessoas com o intuito de que essas outras pessoas também vão ensinar a outras. Nós recebemos os ensinamentos da parte do Senhor e logo em seguida nós começamos a passar também para as outras pessoas, contando os nossos testemunhos na nossa vida cristã com Cristo, na nossa jornada diária e começamos a passar para as outras pessoas para que elas também tenham entendimento da palavra de Deus e elas também sejam fortalecidas na palavra de Deus. O versículo 3, ele diz assim: como um fiel soldado toma parte do meu sofrimento, ou seja, você, como fiel soldado, o soldado ele não abandona, ele obedece sempre ao seu general. Ele não segue além sem perguntar e sem escutar a ordenança do seu general. Então ele sempre está ali unido com o seu general, ou seja, um bom soldado, ou seja, os soldados, nós que somos soldados de Cristo, nós participamos do sofrimento de Cristo, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo, porque quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, nós fomos ressuscitados com Ele. Então isso também nos alegra, isso nos faz prosseguir e nos dá força para continuarmos na caminhada cristã, em nome de Jesus. No versículo 4, ele fala que o soldado, quando está em serviço, para agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil, ou seja, o soldado, ele obedece tanto a seu comandante que ele não vai se envolver em outra coisa a não ser no seu serviço militar. Ele não se envolve em outras coisas que não fazem parte do serviço militar, ou seja, as coisas de ordem civil, pessoal. Ele se envolve, ele tem toda dedicação a seu ofício, ele tem toda dedicação ao trabalho que foi confiado a ele. Então ele não se envolve em outras coisas a não ser na obra, a não ser no trabalho, na obra do Senhor. Então nós somos esses soldados, nós obedecemos ao nosso comandante, que é Jesus Cristo. E nós, por momento nenhum, nós não podemos nos envolver com outras coisas, porque a própria palavra de Deus diz que é impossível você agradar a dois senhores. Então nós temos que ser fiéis a Cristo, nós temos que ser verdadeiros a Cristo e estar sempre ali conectados com Ele. No versículo 5, ele diz o seguinte: um atleta, ele não toma parte de uma corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Ou seja, ele também faz essa comparação. Um atleta, quando ele vai disputar a corrida, ou seja que tipo de modalidade for,
ele tem regras a obedecer. Quando ele quebra uma dessas regras, ele não recebe o prêmio. Então, o que o Senhor quer dizer na sua palavra? Nós que somos essas pessoas que estamos na corrida rumo à nossa Canaã celestial, sobre a nossa na corrida da fé cristã, nós chegaremos um dia lá com Deus e receberemos o prêmio que é a coroa de vida eterna. Agora, se nós quebrarmos uma das ordenanças, das regras que existem para nós sermos obedientes ao Senhor, vivermos de acordo com a palavra do Senhor, e nós não fazemos isso, infelizmente nós não receberemos o prêmio de vida eterna. Então é necessário ter cuidado, ter uma vida fiel, uma vida constante de oração, de busca pelo Senhor, uma vida alicerçada na palavra de Deus, para nós podermos estar agradando ao Senhor. Nós não podemos agradar a nós mesmos, temos que renunciar a nós mesmos e ouvir e obedecer à voz do nosso comandante, que se chama Deus, o próprio também Jesus Cristo. E para finalizar, ele diz assim: um lavrador, ele trabalha pesado, ele deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Ou seja, o lavrador, aquele que trabalha, aquele que dá o sangue, dá a vida na obra, aquele que se dedica, aquele que trabalha, é o primeiro a colher os frutos. Ou seja, tudo que nós fazemos tem a nossa recompensa dada pelo Senhor. Não devemos esperar as recompensas, os elogios das pessoas, e sim a recompensa que vem do próprio Deus. Então é necessário nós permanecermos. Então, nesse dia, o Senhor nos ensina que devemos estar participando dos sofrimentos uns dos outros, junto com Cristo, que nós somos soldados de Cristo, nós temos que ser obedientes ao nosso comandante. Devemos não quebrar as regras, seguir da forma que Deus ordena, o que Deus manda que para nós fazermos, temos que fazer com ordem e decência, com obediência e com dedicação. E a outra coisa que ele fala também aos nossos corações nesse dia é que nós temos o prêmio da coroa da vida eterna, só que para nós chegarmos lá, nós precisamos ser obedientes ao nosso Deus, viver uma vida de santidade, uma vida de dedicação à obra do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós somos os primeiros a colher os frutos que vêm da parte do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe e tenhamos um santo dia na paz do Senhor Jesus. Toda a glória e todo louvor seja dado a Ele para sempre. Amém.